Alô, amigos do nosso canal, mais aqui um motivo de estar na sua presença e levando uma palavra de conforto e de reflexão. Até onde vai a força humana? Até onde o homem pode chegar? Até o homem pode agir por conta própria, mas muitos fatos bíblicos nos colocam em dúvida. Porém, não podemos deixar de acreditar que existe um Deus vivo. Tem coisas que só a Bíblia narra. Tem coisas que aquele milagre só a Bíblia fala. Em se tratando em milagres, só a Bíblia narra verdadeiramente e eu creio na Bíblia. Vou contar a todos um fato inusitado, porém verdadeiro. Você acredita que alguém altamente possui uma força extra-humana, uma força agida pelo Espírito? Eu vou falar de um anjo. Esse anjo, ele matou 185 mil soldados assírios. E foi um anjo do Senhor, ou o anjo destruidor enviado por Deus para livrar Jerusalém do cerco do rei Senaqueribe, por volta do ano de 701 a.C., após o rei Ezequias orar pedindo socorro. Não há um nome específico para este anjo nas Escrituras, mas o evento ele é relatado lá em 2 Reis 19, em Isaías 37, que representava a intervenção divina contra a arrogância da Assíria, com o exército sendo dizimado em uma única noite, levando Senaqueribe a retornar derrotado para sua terra natal. A Síria já tinha conquistado o reino de 10 tribos de Israel, mas ela também queria conquistar o reino de mais 2 tribos de Judá. Senaqueribe, o rei da Síria, ele foi invadindo, avançando as cidades de Judá, uma por uma e conquistando uma por uma. Mas a cidade que ele mais queria era Jerusalém. Só que ele não contava com uma coisa: Deus estava protegendo Jerusalém. É a verdade. Ali Deus ele estava presente. Ezequias, o rei de Judá, deu um monte de dinheiro para Senaqueribe não atacar Jerusalém. Comprou a força de Senaqueribe. Senaqueribe pegou o dinheiro, mas mesmo assim mandou seu poderoso exército atacar a cidade. O povo ficou com muito medo, apreensivo. Senaqueribe, ele não cumpriu aquilo que havia sido acordado. Dentro do contexto da história, o rei Senaqueribe, lá da Síria, ele sitiou Jerusalém, ameaçando-a com a destruição após subjugar outras cidades. Jerusalém se viu cercada, muito bem odiada pelo inimigo, e diante dessa situação não houve alternativa para o rei Ezequias a não ser orar. O rei Ezequias e o profeta Isaías oraram e clamaram poderosamente a Deus, pedindo a libertação e a intervenção divina contra o inimigo. Mas, de acordo com a Bíblia, Ezequias, ao ser confrontado pelo grande rei da Síria, Senaqueribe, assim orou a Deus e foi salvo do cerco de Jerusalém. Isso foi lá por volta de 701 anos antes de Cristo, através de um anjo que foi enviado por Deus, que teria exterminado 185 mil soldados assírios durante a madrugada, durante a noite. O principal erro do rei Ezequias foi o seu orgulho e a falta de discernimento após sua cura, quando mostrou todas as riquezas do seu reino aos mensageiros babilônicos. Ele revelou toda a vaidade, confiando em uma nação estrangeira, em vez
de confiar em Deus. O que o levou foi a profecia do futuro, que era o cativeiro e da perca dos tesouros e descendentes para a Babilônia. Isso foi um fato que aconteceu. Isso está relatado lá em 2 Reis, capítulo 20, de 12 a 18, Isaías 39, como eu já afirmei. E também Ezequias mostrou o egoísmo ao se contentar com a paz em seus dias, sem se importar tanto com as consequências que futuramente viriam recair sobre o seu povo. Vamos entrar em detalhes do seu erro? Vamos? O que aconteceu? Vaidoso, ele demonstrou e mostrou os seus tesouros aos inimigos. Em vez de dar glória a Deus por sua cura, pois tinha se convalescido de uma doença e ter a sua vida estendida, Ezequias, ele simplesmente exibiu seus tesouros e riquezas para os enviados de Merodach-Baladã, que era o rei da Babilônia na época. Erroneamente, ele quis se demonstrar altivo. Ele demonstrou foi uma falta de confiança em Deus, buscando alianças com a Babilônia, que se tornaria inimiga de Judá. Em vez de depender exclusivamente de Deus, exclusivamente do Senhor. O ato revelou orgulho e vaidade, focando mais nas posses terrenas que ele tinha e na impressão que ele causaria mais do que a glória que Deus havia lhe mantido. Ezequias queria mostrar que somente seu povo era suficiente para se proteger, fato isso que não era verdade. Mas aí veio o profeta Isaías e o repreendeu. Repreendeu Ezequias, anunciando que tudo que ele mostrou seria levado para a Babilônia. Tudo o poderio que ele achou que tinha ia para a Babilônia e seus descendentes serviriam lá, seriam cativos. Por isso, seu povo foi levado ao cativeiro babilônico. E essa profecia se cumpriu décadas depois, quando a Babilônia invadiu Judá e levou todos os seus tesouros, todo o povo, confirmando o erro de Ezequias. Foi vaidoso. E como lição, a história de Ezequias ensina sobre os perigos do orgulho e da vaidade e da falta de dependência total de Deus. Mesmo após o que? Grandes bênçãos, ele já tinha sido curado, mas ele cometeu atos de imprudência que teve consequências desastrosas para as futuras gerações do seu povo, conforme está detalhado em estudos bíblicos. É um fato real, ele teve que passar por isso. Mas aí vem uma ação divina, pois Deus enviou o anjo do Senhor, ou um anjo ao acampamento assírio durante a noite, durante a madrugada. E como resultado, na manhã seguinte, 185.000 soldados assírios foram encontrados mortos, levando Senaqueribe a levantar o cerco e retornar para Nínive, aonde ele foi morto pelos seus próprios filhos mais tarde. A vingança do Senhor veio quando ele entrou no templo de seu Deus. Seus próprios filhos ali o mataram à espada. Deus não deixou passar, nem mesmo ele. Assim o Senhor livrou Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, que era aquele rei maldoso da Síria e queria conquistar terra, e das mãos de todos os inimigos, e lhes deu paz por todos os lados. A narrativa bíblica enfatiza a resposta de Deus à oração e a sua proteção de seu povo. Deus estava ali presente contra os seus opressores. Historiadores sugerem que uma praga como peste bubônica, vamos assim dizer, ou até mesmo ratos que danificariam os equipamentos
podem ter dizimado o exército assírio. Embora a Bíblia ela atribui diretamente a ação de um anjo, de uma pessoa altamente poderosa enviada por Deus. Assim sendo, aprendemos com Ezequias que a narrativa bíblica sobre o confronto entre Ezequias e Senaqueribe é que a fé e a humilhação do rei Ezequias diante de Deus resultaram em um livramento milagroso, culminando na destruição sobrenatural do exército assírio e na morte violenta de Senaqueribe pelos seus próprios filhos em sua própria terra, cumprindo-se as profecias de Isaías. Como vemos, às vezes nós duvidamos de certas causas. O ser humano, ele não acredita no sobrenatural quando se trata de milagres. O ser humano, nos dias de hoje, está acreditando muito na ciência, na medicina, até mesmo em palavras filosóficas, mas o que vemos ali foi uma situação completamente diferente daquilo que nós costumamos a ver. Nós sabemos que Deus tem o poder e quando Ele manda um anjo para que resolva uma situação, Ele vem com a força e o poder do Senhor. Nós vemos que algo milagroso, diferente, até mesmo que nós não acreditamos, até mesmo aquilo que a gente acha que é impossível, mas nós devemos lembrar que tudo é possível com o Senhor. Ainda mais que naquela época o Senhor falava diretamente com os profetas. Falavam pessoalmente, falavam e concretizavam as ações que ele prometia. Hoje nós colocamos tudo em dúvida. Nós colocamos milagre, nós acreditamos na ciência, nós acreditamos no homem, nós queremos resolver as nossas situações. Porém, nós não devemos esquecer que Deus tem estado sempre junto conosco, nos guardando, protegendo, e nós também já somos um milagre em vida. O meu muito obrigado, curte, compartilhe, participe conosco, inscreva-se, nos dê esse prestígio, porque somos pequenos e humildes e te agradecemos em nome do Senhor. Muito obrigado e fiquem todos com Deus.